Saudações a todos, eu sou Anubis e a Copa do Mundo já está chegando ao fim e um determinado personagem, vamos chamar assim, roubou a cena, mas ao mesmo tempo ele passou quase despercebido, en passant, vamos chamar assim, desta Copa do Mundo, que é um cara muito icônico que eu preciso falar aqui para vocês sobre inúmeros aspectos muito interessantes dele, que é o Romário. Então, vamos nessa. Shorak Nebak, Sebekreunak Teta, Ujiat Medunet Yerhenu. Eu acho que eu não preciso apresentar para ninguém aqui quem é o Romário, né? Porque ele talvez seja uma das figuras aí mais icônicas da história do futebol no Brasil, porque, enfim, ele é uma personalidade e tanto, né? Eu imagino que para a maioria das pessoas, pelo menos da minha geração, o Romário foi aquela figura icônica ali daquela Copa de 94, que também foi nos Estados Unidos, né? E ali o Brasil ganhou aquela Copa. Eu não me lembro de muita coisa porque eu era muito novinho, mas eu lembro dessa memória dessa figura, né? Sobretudo porque ela foi reforçada por um fato muito insólito que acompanhou também as pessoas da minha geração, que foi um joguinho de Super Nintendo chamado Superstar Soccer. International Superstar Soccer Deluxe. Na qual tinha um personagem chamado Romalino. E esse personagem que era o Romalino tinha um Alejo também, enfim. Só depois que eu fui perceber que, na verdade, eles alteraram os nomes, apesar de serem os mesmos jogadores, né? Porque eles simplesmente não tinham os direitos de usar os nomes dos jogadores, né? Mas, enfim, isso é um detalhe. E o Romário, eu acho que os anos 90 ele foi a última época da carreira dele no futebol, depois ele se aposentou, entrou para política e tal, mas o objetivo aqui não é falar da vida dele. O objetivo aqui do vídeo é compartilhar com vocês uma série de elementos aqui que tornam o Romário esta figura tão icônica e tão dissonante da maioria dos outros jogadores assim, né, do Brasil, né? Eu acho assim que, por exemplo, você pega o Kaká e você pega o Romário, assim, são dois opostos completamente diferentes, né? Porque o Kaká sempre foi certinho, sempre foi bonitinho, sempre foi o galanzinho da seleção, embora jogasse muito, né? E o Romário foi o completo oposto. O Romário é aquele cara da esbórnia, aquele cara que mandava real, aquele cara que, enfim, não tinha papas na língua. E é isso que torna ele uma figura tão interessante, né? Porque as pessoas meio que, depois que ele se aposentou, né? Ele entrou para a política, hoje ele é senador, e é muito curioso ver como é que um senador do Brasil, em vez de estar supostamente trabalhando, se é que senador trabalha neste país, na verdade, tá lá cobrindo a Copa, dando um rolezinho nos Estados Unidos, ainda tá ganhando uma bolada lá como comentarista dessa Cazé TV, enfim, eu tô falando isso aqui não é só citando estes fatos, mas é para ressaltar o meu ponto central aqui neste vídeo, que é o fato de que o Romário, ele, além do aspecto de ser um excelente jogador, né, de ter sido, ele personifica assim perfeitamente um arquétipo sumamente brasileiro, que é o do carioca malandro. Aproveitar e deixar o recado aí que eu saio sim, vou na noite, mas eu me garanto, enquanto eu me garantir, vou continuar saindo, vou continuar fazendo meus gols. Veja, a sociedade brasileira ela tem vários problemas, várias idiosincrasias, mas talvez um dos aspectos mais peculiares assim de tudo é a forma como a gente trata as pessoas que, vamos dizer assim, nós sabemos que são destacadas, sabemos que fazem sucesso, que estão acima da média das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente espera que essas pessoas sejam tenham uma falsa modéstia, fiquem bonitinhas, fiquem quietinhas, fiquem... E o Romário ele é o absoluto oposto disso, porque ele é um porra louca. Ele mete a real, ele fala mesmo. Tem um episódio nessa Copa que ficou bem icônico, né? Que foi o fato do Romário... ele tava com aquela... não sei o que, gentil, uma comentarista aí, esportiva, que assim, não é questionando a competência da profissional, eu nem acompanho o trabalho dela, mas eu tenho certeza que ela é competente no que ela faz. O ponto é, todo mundo sabe que esse tipo de figura, sobretudo mulheres, nessa situação de comentarista de futebol,
estão ali quase sempre como uma ação afirmativa. Elas estão ali por imposição de uma determinada agenda que pressiona para que tenham mulheres ali também. E o Romário, evidentemente, ele saca disso, e teve um episódio sensacional dele onde ele fala que ele comete meio que uma gafe, um sincericídio, né, de falar que essa Fernanda, né, que não entende muito de futebol, enfim, tipo... Romário, o empate seria derrota. Sai com esse gol de derrota mesmo agora, depois do 1-1 oficialmente? Fernando, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. É bem peculiar o episódio, mas o Romário é isso. Ele chama atenção porque ele é autêntico, ele manda real, ele não tem papas na língua, né? Isso vai muito desse encontro, desse arquétipo, né, que eu falei para vocês, do carioca malandro. Porque, assim, eu digo com propriedade, porque eu cresci em meio a muitos cariocas, embora eu não seja carioca. E o carioca, ele é um brasileiro muito peculiar, né? Ele é um cara ali que ele aprende que a melhor forma de você lidar com as adversidades, os problemas desse país, é tendo um certo jogo de cintura, que você vai ali manipulando as coisas, a situação, as pessoas, de forma que você consegue se sair bem de um problema, né? E aí que surge esse arquétipo do tal do bom malandro brasileiro, que o carioca personifica tão bem, né? Só que o Romário, ele não é só esse cara malandro, que é esperto, né? O Romário, ele é um cara que ele é muito competente, ele jogou nos melhores times do mundo, ele foi campeão do mundo. Então ele tem uma história, ele tem uma biografia, de forma que ele pode se jactar de todas as conquistas dele, ele tem propriedade para falar de futebol, de mandar real. E às vezes ele fala as coisas, mesmo que num sentido bem sincero, e sem falsas modéstias, e as pessoas acham que ele está simplesmente sendo escroto, sendo babaca, contando vantagem, né? Sendo que na verdade ele simplesmente está sendo sincero. Eu sou muito foda, tenho consciência disso. As pessoas podem achar que eu sou marra, soberbo, mas foda-se. Quero que se foda todo mundo, ninguém paga minhas contas. Eu sei o que eu sou, sei o que eu represento e... E esse é um grande problema que se tem aqui no Brasil, que eu já comentei anteriormente, que é essa cultura da falsa modéstia, onde você espera que uma pessoa grande se comporte de uma maneira assim, meio que, Isso é, na verdade, uma vaidade das pessoas medianas, das pessoas medíocres, que esperam que uma pessoa destacada se rebaixe ao nível delas, para que elas se sintam confortáveis. Sendo que a pessoa de destaque, de fato, ela tem todo o motivo do mundo para se orgulhar e para se jactar de todas as conquistas dela. Só que o brasileiro, ele espera que a pessoa destacada novamente se rebaixe ao nível delas, né? E é por isso que uma pessoa de sucesso, que se destacou, que tem toda a razão para de fato ser alguém que se coloque como uma autoridade, né? Pareça... Enfim, eu não sei se vocês captaram esse ponto, eu não sei se vocês já observaram isso muito no brasileiro, né? E é por isso que o Romário, ele acaba destoando, né? Porque ele é um cara que simplesmente não se rebaixa a esse jogo, né? Ele não é que ele está contando vantagem, ele simplesmente está sendo sincero, mandando a real. Só que a gente vive uma sociedade tão dissimulada, tão hipócrita, que um cara que simplesmente fala a real, mesmo que seja algo dele mesmo, ressaltando um aspecto bom dele, parece grosso, parece escroto, parece que está contando vantagem, parece que um cara simplesmente que fala de uma maneira sincera e direta, por falar simplesmente uma verdade um tanto inconveniente, parece que ele está sendo babaca, ele está sendo escroto, ele está sendo filho da puta. Isso parece até às vezes que o Romário é sincericida. Teve até um caso onde perguntaram para ele assim, Romário, você, desses jogadores aqui do Brasil, você tem algum deles aqui que você acha que de fato é um cara icônico, que vai se destacar? Ele simplesmente fala, não. Falando em lenda, tem algum jogador nessa seleção atual do Brasil que tem potencial para se tornar uma lenda do nosso futebol? Não. Então, assim, a jornalista já queria que o Romário passasse pano pra alguém, né? Tentou botar ele numa cilada. Só que ele é um cara tão autêntico que ele simplesmente mandou a real e falou não. E talvez essa seja a palavra que eu estava buscando aqui para definir o Romário e esse arquétipo que ele personifica tão bem, né? Que é da pessoa autêntica, a pessoa corajosa,
uma pessoa que não fica fazendo dissimulaçõezinhas, não fica rebaixando a própria imagem dela para se conformar ao nível das outras, né? É simplesmente uma pessoa com autenticidade, com coragem e com propriedade para falar o que fala, para defender as posições que defende, e uma pessoa que de fato tem autoridade moral para julgar os outros, porque ele já esteve naquela condição e teve extremo êxito, né? No caso dele, um dos maiores jogadores do mundo, campeão mundial, enfim. Tecnicamente, o melhor que eu vi de todos foi o Maradona. Sim. Mas completo, Ronaldo. E tu achava ele foda fazendo isso? Os dribles que ele tinha pertinho do curto, ele era muito rápido. E era forte, os caras batiam nele e os caras caíam. E com a bola no pé, uma velocidade foda. E velocidade de raciocínio. Cara, Ronaldo foi Caralho, mano. um fenômeno realmente. Ele só perdia pra mim. O resto ele era melhor do que todos. Com certeza, se a gente tivesse tido possibilidade de jogar mais junto, a gente teria ganho algumas coisas aí juntos. Com certeza. O problema é que gostam de atacar o Romário pelas virtudes dele. Isso é muito típico aqui do Brasil. A gente pega uma pessoa de sucesso, de êxito, e a gente tenta acabar aquela pessoa não pelo sucesso dela, mas sim por certos atributos morais do caráter da pessoa. Sendo que no Romário isso nem é um problema, nem é uma questão em si, porque o cara nunca cometeu assim nenhuma barbaridade como vários outros jogadores. Ele mesmo, né, tem um outro vídeo dele onde ele fala: meu problema, eu não uso drogas, não saio, não sei o que. O meu único problema é mulher, então toda polêmica que vai ter comigo é com mulher. Eu não bebo, não fumo, não cheiro, não dou e não roubo. Minha parada é mulher, então qualquer parada errada tem uma mulher no meio. E você pode ler isso e deduzir, ele é machista, não sei o que. Novamente, essa babacada toda que, enfim, é muito presente, essa hipocrisia institucionalizada na cultura brasileira, onde tenta se atacar uma pessoa que você não gosta, simplesmente por coisas e questões que nem de fato são problemas, são meros traços de personalidade, né? Então o Romário é esse cara que personifica o que eu vou denominar aqui como Romário Pio. É esse cara de sucesso, autêntico, corajoso, que tem a coragem de fato de meter a real. E a gente vive numa cultura tão hipócrita, tão doente, que olha para um cara desse e acha que ele tem algum problema, sendo que ele simplesmente está sendo 100% autêntico. E, enfim, é um problema que... O problema, evidentemente, não é o Romário é um sintoma. Ele ajuda a elucidar o problema, que é essa coisa que eu nem sei se tem um nome aqui na sociedade brasileira, que é esse ranço, esse ressentimento, essa ânsia de atacar pessoas simplesmente porque elas são sinceras, sendo que você espera que elas sejam dissimuladas, politicamente corretas. Todo mundo é lindinho, todo mundo peida cheiroso. E o Romário, simplesmente numa situação dessa, por ele ser um cara muito autêntico, ele sempre passa rasteira em todo mundo, sempre se impõe e sempre acaba com o máximo que consegue inferir da imagem dele é falar que ele é marrento, não sei o quê, sendo que na verdade é simplesmente um cara muito autoconfiante. E se ele não fosse autoconfiante, ele simplesmente não teria chegado na posição que ele se encontra hoje e se colocado como autoridade quando o assunto é futebol. Enfim, essa era a reflexão que eu tinha para trazer para vocês aí. Esta é a Romário Pio, que é a cura em termos de atitude, né, que todo mundo deve ter diante de uma sociedade tão doente e hipócrita como a nossa. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.